Bem-vindos a este especial fase de acesso à Liga Portugal 2 SAPSEC. Connosco em estúdio temos 4 dos 8 treinadores que conseguiram ganhar as respectivas séries do Campeonato de Portugal. Neste especial fase de acesso à Liga 2, temos aqueles que jogaram mais a sul no mapa de Portugal. Alexandre Santana, obrigado, treinador do Vitória Futebol Clube. À minha esquerda, Hélder Pereira, treinador da União de Leiria. De resto, dos 4 vencedores mais a sul, aquele que mais cedo garantiu a subida, ou pelo menos o primeiro lugar, e o vencer de série. Rui Santos, treinador do Estrela da Amadora. Não podendo estar aqui em estúdio connosco, até porque as notícias nos últimos dias foram de um surto de Covid no Torriense. Temos também, e saudamos da mesma forma e com a mesma alegria, Filipe Moreira, que, se há pouco fazia referência ao Hélder ter sido o primeiro, Filipe Moreira acabou por ser o último, e aqui não há qualquer... A ordem não tem a ver, mas foi o último treinador dos 4 a conseguir esse primeiro lugar e o vencer de série. Obrigado aos 4 por estarem connosco aqui em estúdio e acreditem que queria fazer só aqui este ponto de entrada. Foi muito bom, telespectador do 11, a forma como constatei no corredor, no exterior deste estúdio, a forma como estes senhores, estes treinadores se trataram e se cumprimentaram. Foi muito bonito. Acreditem, foi mesmo muito bonito a forma como se parabenizaram e se cumprimentaram. Que seja uma grande fase de acesso, vocês vão estar de lados opostos. Vamos olhar precisamente para esse quadro e para a União de Leiria, que foi o primeiro classificado da Série E, o Torriense, o primeiro classificado da Série F, o Estrela da Amadora, primeiro classificado da Série G, e o Vitória Futebol Clube, o primeiro classificado da Série H. Estes são os vencedores das 4 séries mais a sul. Permitam-me, aos 3 que estão aqui comigo em estúdio, que comece por aquele que não pode estar aqui, por razões de força maior, está em isolamento, e por ter sido também, Filipe Moreira, o último treinador a garantir, num jogo que acompanhámos aqui no 11, de grande emotividade, nesse primeiro lugar e no vencer de série. Tudo preparado para atacar a subida à Liga 2, Filipe? Com condicionantes, que sabemos das últimas horas, não é? Boa noite a todos. Permitem-me cumprimentar todo o estúdio à distância, dando os parabéns pelo campeonato que esses 3 treinadores tiveram. Foram 3 campeonatos de grande qualidade. Foram eles os primeiros a conseguir chegar a esta realidade. À distância envio um abraço muito, muito forte de orgulho pela qualidade apresentada no seu futebol e na postura que apresentaram durante este período. Respondendo à pergunta, infelizmente o quadro nesta altura não é aquilo que qualquer profissional em qualquer área gostaria de ter. Estamos todos em confinamento, um confinamento obrigatório. A equipa naturalmente vai estar numa fase muito complicada quando começar a competição. Era a pior coisa que nos podia ter acontecido. Ninguém idealizava um cenário nesta natureza. Aconteceu-nos a nós, infelizmente, espero que não aconteça a mais ninguém, mas temos que arranjar soluções. É por isso que nós, treinadores de futebol, muitas vezes temos que ter a capacidade de improvisar, de inventar. Como é que vai dar os treinos, Filipe? Como é que vai dar os treinos? Como é que vão ser os treinos com todos, ou grande parte dos jogadores do plantel, em casa? Pois, não é fácil gerir. Eu, infelizmente, no ano passado, vivi um quadro muito semelhante quando estava no Olhanense. Estava a preparar uma fase final. Durante muito tempo andámos a procurar arranjar as melhores soluções, visando chegar ao período da competição. Estamos preparados para a mesma realidade, só que a grande diferença é que estávamos todos na mesma situação. E agora, infelizmente para nós e felizmente para os nossos adversários, o nosso quadro altera-se completamente. Isto vai obrigar naturalmente a um cuidado muito grande na preparação das etapas que vamos ter pela frente, o tempo que vamos ter para preparar cada jogo que estejamos inseridos, e dentro desse contexto vamos ter que arranjar naturalmente todas as soluções em espaço fechado naquele em que estamos inseridos, de forma que a equipa possa disfarçar da melhor maneira aquilo que infelizmente estamos a viver.
O Filipe Moreira, como treinador do Torriense, vai ter neste primeiro jogo como adversário o Hélder, treinador da União de Leiria. Obviamente, e acredito que sim, para um treinador e no seu ponto de vista, o que quereria, dá-me ideia, era que isto, obviamente, para já não tivesse acontecido por todas as razões, mas que não tivesse o adversário estas dificuldades. Como é óbvio, ninguém E para já jogava a 22 e eu não jogava a 25. Sim, porque o jogo inicialmente estava marcado para dia 22 e agora vai ser no dia 25, às 6 da tarde, mas como é óbvio, não queríamos também desta forma. Mas é o que é e temos que nos adaptar a esta situação, à regulamentação. Sente que parte em vantagem para este... Não, no futebol não. Nesta fase, então, não. Acho que é óbvio que os jogadores não estando a treinar, vai haver ali uma quebra, como é óbvio. Mas também com a ambição e com a vontade que têm de jogar este jogo, vão ser jogos difíceis na mesma, na minha opinião. Jogos difíceis vão ter estes dois treinadores que estão aqui à minha direita, porque são os representantes de Vitória Futebol Clube e de Estrela Amadora, que nesta primeira jornada da fase de acesso à Liga 2 se vão defrontar em casa do Vitória. Vitória vai começar no Bonfim, Alexandre Santana. Certo, é isso mesmo. É uma fase diferente, é uma fase a eliminar, sendo que há pontos, não é? Não é aqui um entre aspas, mata-mata, mas é importante começar bem nesta... Sim, acho que qualquer um de nós, com os campeonatos que todos fizemos, ganhamos muito mais do que perdemos, por isso é que estamos aqui. E neste momento, a única coisa que há para disputar... Mas o Vitória não perdeu. Sim, é um facto, não me parece que seja por aí que se possa deduzir alguma coisa. Fez menos jogos também que os tantos opositores. O que eu digo é que neste momento, dentro desta série e da outra série, de Norte, a única coisa que todos nós ambicionamos é lutar por a única coisa que há para lutar aqui, que é a subida de divisão à segunda Liga, não é? Porque neste momento, quem estiver aqui e não tiver essa ambição, não vale a pena estar aqui. Agora, isso nós sabemos. Também sabemos que todos os jogos vão ser difíceis, porque todas as equipas que estão presentes nesta fase final são nada mais nada menos que as melhores 8 equipas, no nosso caso, no nosso grupo 4 equipas, mas 8 equipas de 92 de Portugal. Portanto, se é aqui que estão as 8 melhores das 92, porque foram aquelas que ganharam mais pontos, então não vai haver jogos fáceis. É quase como uma fase de Liga dos Campeões. Neste momento, todos nós podemos ganhar e perder pontos com qualquer adversário. O quadro, Rui, o quadro muda em termos de ataque numa prova longa, num campeonato regular, em que há de facto um espaço temporal diferente para esta fase agora. Agora são muito menos jogos. A estratégia para um treinador também muda? Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar Filipe Moreira, um amigo de longa data. Espero que ultrapasse esta fase difícil da vida dele e de todos os que o rodeiam. Vai com certeza ultrapassar com sucesso. Cumprimentar também o Alexandre Santana, um amigo também de algum tempo, de outras lutas e de outros campeonatos. E cumprimentar também naturalmente o Hélder, com quem não tinha tido o prazer de privar, mas um gosto enorme em conhecê-lo. Igualmente. Em relação à pergunta, naturalmente que é um campeonato... O Alexandre tirou-me aqui um bocadinho as palavras da boca, que eu vinha preparado para dizer que isto que era a Liga dos Campeões do CNS. E, portanto, claro que é um campeonato de 6 jogos e os companheiros já disseram, sinto-me completamente alinhado, vão ser 6 jogos muito equilibrados. Não me parece, pode haver algumas surpresas, mas não me parece que haja uma equipa que vá claramente ter uma grande superioridade sobre as outras todas. Os detalhes vão fazer toda a diferença, porque é um campeonato muito curto. Ainda assim, parece-me que é uma forma mais justa do que nos anos anteriores, onde era realmente a eliminar e, portanto, ainda era mais difícil. Aqui, alguma equipa que tenha um percalço, tenha um jogo mau, ainda tem a possibilidade, pelo menos, de recuperar. Nós, não me lembro disto acontecer, mas nós vamos começar com 2 jogos fora. O calendário assim ditou. Nós vamos no primeiro jogo... Há quem comece 2 em casa. Pronto. Nós vamos Isso é importante? São 2 jogos fora consecutivos, numa fase tão difícil. Diria eu que se correrem bem, foi bom. Se correrem mal, se calhar não foi assim tão bom. Mas pronto, vamos ao Vitória e ao Torriense, são 2 equipas fortíssimas, assim como a União de Leiria, obviamente. Depois temos 3 jogos em casa e depois fechamos em Leiria o último jogo desta fase. Em relação à preparação,
Não me parece que haja, pelo menos no nosso caso, grandes alterações. Nós preparamos e organizamos o nosso microciclo da mesma forma. Claro que agora vai haver aqui várias adaptações, porque, por exemplo, o primeiro jogo vamos jogar numa quinta-feira, o que não é muito habitual. Geralmente os nossos jogos são ao fim de semana, mas nós estamos altamente preparados para Não isso. evento público e evento de transmissão no Canal 11? Está tudo bem. Nós temos uma estrutura altamente profissional e adaptada a todas estas situações. Também não temos grandes problemas com a disponibilidade dos jogadores. Há um ou outro que tem alguma limitação, mas vai ser tranquilo. Filipe Moreira, o Torrense fez um campeonato com 48 pontos, terminou a Série F do Campeonato de Portugal com 48 pontos, 15 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 37 golos marcados e 10 sofridos. Fez 25 jogos ao longo da temporada, porque foi uma das equipas, juntamente com o Estrela da Amadora, que fez também um número considerável de jogos na Taça de Portugal Placar. Portanto, foi um Torrense que terminou no primeiro lugar e com estes números que aqui deixei em termos classificativos. Entendo, Filipe, que para vocês quatro é 25% para cada um. Os treinadores costumam dizer que isto é, quando chega a esta fase é 50-50. Sendo assim, é 25% para cada um? Nós estamos perante uma realidade que são 4 clubes históricos que estão em competição. É uma situação sui generis, diferente. Prova que estas equipas prepararam-se com um objetivo muito bem definido. Todas as equipas assumiram aquilo que queriam neste campeonato. Isto quer dizer que as suas estruturas estão, desde o início da época, em condições de chegar a esta fase e lutar por esse requisito final. As equipas têm, em competição diferente, porque são zonas diferentes, também o nível de competitividade que podem ter pode originar ou não que em certas alturas isso possa fazer sentir-se, na minha opinião. E porquê? Porque quem está mais habituado a um nível de intensidade elevado, quem tem mais lutas tão diretas e intensas na consumação dos seus objetivos de campeonato, como acontece com estas equipas, penso que há detalhes que podem vir a originar um pouco a diferença. Agora, o que eu acho, e o Rui já disse, e os meus colegas que estão aí já disseram, que o nível de competitividade vai ser sempre equilibrado em equipas que estão habituadas a ganhar. E quem ganha mais vezes adapta-se a realidades também diferentes. O conjugar o verbo ganhar diariamente alimenta a confiança quando o resultado tem qualidade. E a minha equipa, por exemplo, relativamente às outras 3 equipas, é uma equipa que tem mais maturidade em termos da média de idades. Não quer dizer com isto que seja a melhor equipa ou a equipa mais preparada para o período da competição, mas aquilo que me diz muitas vezes nisto é quem tiver mais preparação mental ligada a uma experiência competitiva acumulada em muitos jogos de nível muito equilibrado, poderá partir na frente no final desta competição de 6 jogos. É uma ideia que fica, uma ideia da experiência e desta média de idades. Alexandre Santana, relativamente à estrutura dos 4 clubes, há pouco o Filipe Moreira dizia que são de facto 4 históricos, 4 clubes titulados. São 4 clubes titulados no futebol português. Mas olhando ao passado recente dos 4 clubes, e até porque aqui no Canal 11 já tivemos um trabalho grande, um Original 11, que foi a época do Vitória e as dificuldades que o Vitória teve para iniciar a época, dá-me a ideia que um pouco diferente, mas fez das fraquezas forças para chegar a este nível e agora não olhar para trás e só olhar para a frente. Sim, nós iniciamos sem plano. Iniciamos sem plano de treino. Portanto, iniciamos na expectativa diária de reformulação constante sobre aquilo que nos ia acontecendo. Ou seja, não nos conseguimos, devido à queda do clube para esta divisão e devido à reorganização do clube para esta divisão, ter uma estrutura fechada e consolidada no momento inicial da competição. Termina com mais 6 pontos do que o segundo. Sim. Mas foi uma constante readaptação desde o momento inicial, ao contrário, certamente do Leiria, do Estrela e do Torriense,
que logo desde cedo criaram uma estrutura base, uma estrutura pensada, fundamentada, porque quando o meu colega, quando o Filipe fala em equipa com a maturidade que tem, e ele com uma vasta experiência que tem e a qualidade que apresenta e que tem apresentado ao longo da sua carreira, sabe que criou uma equipa competitiva e para atacar uma subida de divisão. E no meu caso... O Vitória foi mais... Foi a passo e passo. Vamos ver o que temos para depois, dentro do que temos, ajustarmos Vimos ali a classificação há pouco, à realidade. Alexandre, e a vantagem é muito boa para o Mora, para o Lutano, para o Olhanense. Sim. Estamos a falar para o terceiro e quarto classificados de 15, 16 pontos. Sim, mas atenção, eu queria deixar aqui uma ressalva relativamente aos outros clubes, porque o Amora fez um campeonato fantástico. O Amora eliminou o Feirense para a Taça de Portugal. Portanto, o Amora foi uma equipa que só descolou de nós. O Bruno, o treinador, podia estar aqui? O Bruno? Sim, não podia. Podia porque foi no nosso jogo que se definiu quem é que ia passar. O Amora acaba por perder 5 pontos nestes últimos 2 jogos que faz, mas até ali foi um adversário de uma valia muito grande, com uma maturidade também superior à nossa, onde nós tivemos que jogar muito mais estrategicamente do que outra coisa, porque só assim conseguiríamos levar o jogo do Amora de vencido fora e o jogo em casa sem perder. Portanto, foi estruturas completamente distintas, onde a nossa se foi readaptando ao longo do processo. Relativamente à União de Leiria, o Hélder comandou a equipa, 50 pontos, termina com 50 pontos. A Série E do Campeonato de Portugal. Foram 21 jogos no campeonato, 4 também na taça. O Hélder tem 18 vitórias em 25 jogos. Nos 21 jogos, e aqui é o total, 21 jogos do campeonato, 15 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, com 36 golos marcados e 10 sofridos. Olhando assim para este quadro, olhando para estes números, até parece fácil. Pareceu. Mas não. Foi bastante competente. Estamos a ver a classificação? Nós fomos bastante competentes e nós crescemos na dificuldade, porque as outras equipas já levavam 1 mês e meio de preparação, algumas até 2 meses, só que nós fomos a última equipa do Campeonato de Portugal a iniciar os trabalhos, porque, como é sabido por toda a gente, a União de Leiria estava para acabar, porque estava numa situação caótica, e esta administração, liderada pelo presidente Armando Marques, quis dar um novo rumo. E na primeira semana de jogo tínhamos apenas 5 dias de trabalho e tivemos que jogar logo contra o Benfica Castelo Branco, uma equipa equilibrada, uma equipa que terminou em segundo, já completamente identificada com a série, com uma equipa também de qualidade, bem orientada. E nós, logo aí nesse primeiro jogo, perdemos o jogo, na minha opinião injustamente, mas já se via que íamos ter qualidade, que íamos ter sucesso. E então o facto de estarmos a começar muito atrasados em relação aos outros, houve ali uma grande união e houve uma predisposição e um compromisso inigualável de toda a gente. Unimos-nos, juntamos-nos e quisemos ganhar pontos, somar pontos, e foi um trajeto bonito que ainda não acabou, porque nós queremos outro patamar. É terminado na segunda liga? Queremos muito. A ambição está vincada. Não é só a ambição, é também o compromisso que todos temos entre nós. Há um compromisso muito grande entre o grupo de trabalho, e só para também pegar nas palavras que o Mr. Filipe disse, nós ficamos contentes até com o sorteio. Sinceramente, o grupo de trabalho ficou, porque ele falava na experiência, e nós temos jogadores bastante experientes que gostam deste jogo, que querem este jogo, e portanto estamos à procura. Estão à procura do sucesso. O Estrela da Amadora, Rui, quererá também. Foi difícil a caminhada. Recordo aqui para os telespectadores do 11, apenas recordar que a equipa termina com 53 pontos no primeiro lugar, 16 vitórias, 5 empates e uma derrota, 34 golos marcados e 12 sofridos, com uma vantagem pontual para o Sporting B de 4 pontos. E foi conseguido ali, foi até à última jornada. Exatamente. Foi uma série muito difícil, muito complicada. Grande equilíbrio, muitas equipas com qualidade, 4 equipas dos Açores. As viagens aos Açores não são fáceis. Há sempre muitas condicionantes nas viagens aos Açores que podem pôr em causa o melhor rendimento das equipas.
E eu queria referir que as 4 equipas dos Açores, nenhuma desceu, todas se mantiveram. Portanto, eram equipas de valor. Depois tínhamos a equipa B do Sporting. Acho que não é preciso dizer mais, não é? Era um adversário fortíssimo, provavelmente o primeiro favorito e candidato ao primeiro lugar. Equipa B do Belenenses. Real Sport Clube, que há vários anos vai às fases de subida. Ainda o ano passado, quando o campeonato teve que terminar pela pandemia, estava em primeiro lugar. O Praense tem ido também a todas as fases finais nos últimos anos. Enfim, e as outras equipas, foi um campeonato muito, muito difícil. Nós também, um bocadinho à semelhança do que aconteceu com o União de Leiria e com o Vitória, nós também é bom recordar que fizemos uma fusão. Que quando as outras equipas tinham plantéis quase fechados, nós andávamos a fazer Assembleias Gerais e a tentar aprovar uma fusão com Assembleias Gerais do Clube A e do Clube B. E, portanto, nós também começámos muito em cima do campeonato. E é curioso que agora estamos aqui os 3 e, portanto... É verdade. Acho que isto que ainda não Será unido, não é? O Filipe Moreira sorriu perante o que o Rui está a dizer. O Filipe Moreira sorriu porque, de facto, é curioso. Sim. Se calhar, neste caso, o Torriense foi a equipa que começou mais cedo e que, efetivamente, estruturou ou conseguiu estruturar as coisas mais cedo. Pronto, a partir do dia em que começámos a trabalhar, houve uma, como disse o Hélder, também um compromisso muito grande. Nós estamos num clube, temos uma administração liderada pelo Sr. André Geraldes, que é uma pessoa muito competente, muito ambiciosa, muito exigente na forma como trabalha e exige que toda a gente trabalhe sempre a 1000. E, portanto, em conjunto com o diretor desportivo, neste caso é o Dinis Delgado, e com o restante staff, conseguimos construir um plantel pouco a pouco, porque nós tivemos também... Iniciámos o campeonato, salvo erro, no dia 20 de setembro, tivemos jogadores a chegar a 13 e 14 de setembro, portanto também foi um processo ali evolutivo. Conseguimos construir um plantel essencialmente jovem, com o Filipe Leão e com o Diego Zapor como os mais experientes, mas eu como não conhecia o perfil, conhecia de muitos, mas não conhecia o perfil de todos os nossos jogadores, há uma coisa que eu realmente tenho que valorizar, é que eles, apesar de jovens, têm uma maturidade competitiva muito boa. Querem muito ganhar também. E não só. Nós temos uma regra interna e que nós, eu costumo dizer isto muitas vezes dentro do balneário, e eles sabem que eu agora vou dizer isto, a nós ninguém nos mete medo. Porque, e mesmo quando jogamos com o Benfica, nós dissemos isto para a Taça de Portugal. Quando jogamos com o Farense, dissemos isto. Quando jogamos com o Sporting 2 vezes, nós dissemos isto. E, portanto, nós encaramos os jogos e eles têm uma maturidade competitiva que se nota, por exemplo, quando saiu o Benfica na Taça de Portugal. O sorteio foi um dia à tarde. Nós estávamos a trabalhar, mas os jogadores já estavam em casa a descansar. No outro dia de manhã, eu não senti, quando chegámos de manhã para o pequeno almoço, nenhum jogador com uma euforia desmedida, porque iam jogar com o Benfica. E muito tranquilos. Lembro-me perfeitamente, faltavam 3 jogos para o jogo com o Benfica. Eu disse no balneário que era proibido falar no Benfica enquanto não chegássemos à semana com o Benfica, que os outros 3 jogos é que eram importantes. Estávamos também numa fase de uma grande densidade competitiva. E ninguém falou. Estávamos também numa grande densidade competitiva porque, lá está, devido ao Covid, os jogos foram reagendados e nós houve ali uma altura que fizemos 7 jogos em 23 dias. Portanto, foi muito, muito exigente. Conseguimos... Algo que eu tenho que aqui valorizar, porque quero valorizar muito, não é o meu trabalho, nem o da minha equipa técnica, embora reconheça muita competência, muita dedicação de toda a gente, mas aos nossos jogadores, porque naquele contexto nós ganhámos os 7 jogos em 23 dias. E isto não é fácil. É um bom tema para pegar ao Filipe Moreira, porque há pouco falava-se aqui de que, de facto, o Torriense foi, pelas razões conhecidas e pelo ataque à época, quer da União de Leiria, quer do Vitória Futebol Clube, quer também do Estrela Amadora, terá sido a equipa que, enfim, teve aquele tempo que agora não tem para esta fase decisiva, porque as situações são diferentes. Mas o Alverca dificultou muito a vida ao Torriense e foi também na última jornada, Filipe, nós acompanhámos tudo aqui no Canal 11, foi duro, foi complicado e todos nos lembramos das declarações do Filipe no final do jogo, dando até os parabéns ao adversário, que naquele jogo em particular tinha sido melhor. Ou seja, o que lhe quero perguntar é, com essa dificuldade que o Alverca criou, mas o Alverca já era conhecido, como é que se... Agora, olhar todas estas equipas, são muitos jogos para ver, há tempo para ver tanto jogo e tanto adversário, ou foi-se vendo ao longo da época já a pensar que
podia chegar aqui? Quando eu fui convidado, o único requisito que me foi transmitido da parte da SAD, do Torrense, foi: vamos apostar na subida de divisão. O tempo único que temos é dentro dessa realidade. No novo formato que a Federação Portuguesa de Futebol criou, as séries foram divididas e na nossa série, na minha ótica, calhou uma das melhores equipas deste campeonato. E ao começarmos mais cedo, ao valorizarmos a nossa pré-época, em função do objetivo que felizmente estava a ser delineado, o nosso adversário também começou. E por isso tínhamos no mesmo patamar de exigência, de objetivos e de compromisso daquilo que estava a ser assumido, duas equipas das melhores que este campeonato poderia ter. Mas uma delas, logo à partida, saberíamos de antemão que não iria ser viável a consumação dos seus objetivos finais. Ora, nós entramos no processo de treino mais cedo, e o Alexandre dizias, com alguma ironia, num sentido diferente, logicamente, que é: começaram cedo e agora queremos treinar e não podemos, não é? Nós agora queremos dar continuidade àquilo que delineamos e que conseguimos concretizar, mas durante todo este percurso, como os meus colegas disseram, valorizando sempre com quem tivemos inseridos, o Alverca fez um campeonato fantástico. A sua estrutura, nos últimos 2 anos, procurou investir para subir à segunda liga e sabia que este ano era um ano quase decisivo naquilo que tinha como objetivo. Não queriam falhar de forma alguma. Foi um adversário que justificou dentro do campo muitas vezes o seu primeiro lugar. Nós, algumas vezes, também justificámos o primeiro lugar, e o equilíbrio destas duas equipas foi acontecendo. Mas, no confronto com as outras equipas, as dificuldades aconteceram como com os meus adversários que vou ter nesta fase final. Não é nunca um campeonato fácil. As equipas cada vez mais são competitivas, cada vez trabalha-se com maior qualidade. As equipas estão muito mais próximas umas das outras. E muitas vezes é algo que nós nem pensamos que venha acontecer no tal detalhe que nós sabemos que os jogos têm, que os jogos se definem. Nós jogámos 3 vezes com o Alverca. Ganhámos a Taça de Portugal, empatámos no último jogo e perdemos no campeonato em nossa casa. Curiosamente, não ganhámos ao Alverca nos 2 jogos de campeonato, mas sendo a equipa mais regular no confronto direto com as outras equipas, que fizeram um campeonato de grande qualidade, no caso do Santarém, que durante bastante tempo teve sem perder, o caso do Caldas, não fazendo a época que costuma fazer, foi sempre uma equipa muito complicada, e que eu digo ao Alverca, não chegou a ganhar ao Caldas, o caso do Louros e por aí fora. Portanto, encontramos equipas muito competitivas, fizeram com que a nossa função diária nos obrigasse a cada vez ser melhores. E foi no treino que fomos adquirindo isso. Essa exigência, esse quadro de respeito pelos adversários, obrigando cada vez mais a ser melhor, porque não havia tempo de falhar. E quando se fala no último jogo do Alverca, a minha ótica foi o menos conseguido, jogo que fizemos neste campeonato. Não foi a identidade que nos caracteriza, não foi a imagem que nós queríamos ter produzido. Tínhamos 2 jogos tínhamos 2 resultados para obter. Talvez isso tenha condicionado a parte emocional, infelizmente, dos nossos jogadores. Defendemos muito mais nisso do que aquilo que eu queria, mas o que é certo é que eu tenho que cumprimentar os meus jogadores pelo campeonato fantástico que fizeram. Foram muitos meses de trabalho, lutando sempre a pensar que poderíamos ficar em primeiro. Tive uma SAD que me deu todas as condições para desenvolver o meu trabalho, e a equipa técnica são únicos, com todo o respeito por todos. O que nós vivemos foi de uma dimensão enorme, tal compromisso que os jogadores tiveram connosco, a equipa técnica teve internamente para conseguir atingir o objetivo final. Por isso, estamos felizes, mas não ganhamos nada. Costumo dizer isto, não ganhamos nada. Ganhamos o direito à terceira liga, ok, ganhamos o direito à terceira liga. Mas esse não era o objetivo de uma das equipas que estão agora na fase final. Por isso, muito para conquistar, perante equipas de grande potencial, muito bem orientadas. Pena não haver o chamado 12º jogador, que ia embolsar ainda mais esta competição. E aproveito para cumprimentar, com enorme respeito e elevação,
o Canal 11. O Canal 11 proporcionou, neste novo formato, a diferença. Deu a oportunidade a toda a gente poder observar as suas equipas. Isto tornou um lado de observação completamente diferente. E o trabalho que o Canal 11 fez, principalmente na fase final, parece os maiores elogios, os maiores encómios de todos os agentes esportivos, porque valorizou-se ao máximo a competição e toda a gente pôde observar aquilo que se passou. Obrigado, Filipe, da nossa parte. Obviamente, tentaremos continuar o nosso trabalho. Eu vou-vos lançar um desafio. Não para falar dos vossos jogadores, porque já sei à partida que se vos vou pedir para destacar alguns jogadores da vossa equipa, provavelmente não o querem fazer ou até podem querer. Mas quando olhamos para esta competição, acompanhamos tantos jogos, vimos tão bons jogadores, qualidade de jogo nas vossas equipas, vocês estão todos de parabéns. Mas eu gostava de destacar aqui alguns jogadores que me parecem... Eu tenho dificuldade olhando para os pontas de lança das vossas equipas, para os médios, para os guarda-redes, em formar aqui um 11 nas vossas 4 equipas. É difícil formar um bom 11. Hélder, qual foi o jogador, não sendo da União de Leiria, o jogador que mais o impressionou neste Campeonato de Portugal? Vários. Vamos a nomes. De norte a sul. Eu não gostaria muito de entrar por aí, pá. Não gostaria, sinceramente. Gostaria de destacar a enorme qualidade que existe. Isso sim. A qualidade de jogo, conforme referiu. Excelentes jogadores. Jovens com grande potencial. Jogadores que se calhar estavam dados como acabados para uma liga superior e que demonstram uma qualidade imensa, uma vontade, um compromisso, uma lealdade ao jogo tremenda. Treinadores com processo bem definido, com linhas bem orientadas e, portanto, eu acho que devemos destacar o campeonato pelo todo, pelos seus executantes e pelos seus agentes que cada vez mais mostram um grande profissionalismo e também as estruturas diretivas dos clubes, porque tem sido uma grande diferença nos últimos anos. Percebemos a sua ideia e respeitamos, mas não só, mas também nós aqui no 11 destacámos o Rui Gomes. Esteve aqui com a Sofia, enfim, é muito giro. O que é que falta ao Rui Gomes para dar o salto para uma divisão acima? Vai-me dizer que não falta nada. Não, ainda falta, porque ele só tem 23 anos, ainda lhe falta-lhe ali o equilíbrio emocional na decisão, porque ele é capaz de desmontar uma equipa com uma facilidade tremenda e é capaz de também tomar decisões erradas. Portanto, ele está num processo evolutivo e quanto mais cedo ele adquirir essa maturidade e esse equilíbrio emocional, nós vamos tirar grande proveito, como é óbvio, mas ele de facto é que vai ser o grande beneficiado. O Rui Gomes é um prazer vê-lo treinar, vê-lo jogar, decide jogos, mas lá está, ainda lhe falta-lhe este equilíbrio emocional. Gostou de trabalhar com o Elton? Muito. O Elton é um homem com 22 títulos, aos 42 anos, voltar a ir ao chão, voltar a usar luvas, uma gratidão enorme. Um privilégio para si, acredito, da forma como está. Um privilégio e não só, tem sido um dos pilares do nosso sucesso. Forte no balneário? Muito. Os jogadores olham para ele e... É evidente. Está ali o Elton. É evidente, mas ele tem uma humildade incrível. Ainda toca? Muito. E hoje, Isso é um dos segredos do vosso balneário. Não, é uma pessoa extraordinária, afável, companheiro, profissional, 100%. Desde o primeiro dia, a conversa que tivemos foi: eu venho para ajudar. E quando um homem com 42 anos que passa o que passou, que jogou onde jogou... Tem praticamente a sua idade. Sou mais velho um bocadinho. Mas ele, neste momento, ele é uma criança dentro do campo. Gosta de treinar, não gosta sequer que a gente lhe retire treino. É impecável, é um exemplo. E tem sido um exemplo para todos. E não só o crescimento do Fábio, que é também o nosso guarda-redes, através do Elton, cresceu enorme. E tem sido um trabalho fantástico. Alexandre Santana, algum jogador o impressionou neste Campeonato de Portugal? Não, muitos. Eu vou pegar um bocadinho daquilo que o Hélder disse, porque é um facto, não é só da boca para fora, é mesmo um facto. O Campeonato de Portugal está um campeonato muito profissional. Ganhou dimensões do ponto de vista estrutural e mesmo do ponto de vista da qualidade dos jogadores, treinadores,
nas suas estruturas muito grande. Tem alguma dificuldade, eu trabalhei na segunda Liga aqui há 5, 6 anos atrás, tenho alguma dificuldade em verificar grandes diferenças da segunda Liga para o Campeonato de Portugal do ponto de vista daquilo que são a qualidade dos treinadores, dos jogadores e das estruturas. Tenho alguma dificuldade. Portanto, acho que há muitos jogadores com muita qualidade em todos os plantéis. Zequinha, o seu Zequinha continua a ser uma referência, não é? Foi o melhor marcador do campeonato. Sim. Foi o melhor marcador. É uma pessoa também de uma humildade tremenda. Eu arriscava-me aqui a dizer, dentro das palavras do Heller, que estes jogadores que vêm de muitos anos de profissionais e com uma maturidade profissional muito grande, há uma tendência natural das pessoas para pensarem que agora que eles vieram a este patamar, que se vão desleixar, que vão cair. Muito pelo contrário. Primeiro, é muito fácil trabalhar com eles, porque eles são super profissionais. Depois, arrasta os outros, depois é muito fácil, ligação. no caso deles serem líderes, não só por aquilo que fizeram, pelo exemplo que são, mas depois por aquilo que transmitem. E eles só estão a jogar neste patamar porque gostam de jogar futebol. Se não gostassem, com a carreira deles já tinham abandonado. Portanto, e quando eles gostam de jogar futebol e vêm a este patamar para desfrutar mais uma vez do jogo e do treino, eles não vão facilitar um milímetro. Seja o Elton, seja o Bruno Zequinha. Ventura terá sido um dos grandes jogadores também do Vitória? A revelação, vamos lá. Se formos pegar no número só, sim, é inquestionável eu não dizer Muito golo. Eu não dizer que o Bruno Ventura, juntando assistências e golos com 19 anos, não seria um jogador que se possa dizer uma revelação. Mas claramente há muitos jogadores com qualidade em todos os plantéis. No meu caso também, no nosso caso no Vitória, há muitos jogadores com 17, 18, 19 anos que para mim foram uma revelação. Para mim foi uma aprendizagem constante. Fizeram de mim muito mais treinador depois de ver a qualidade que eles apresentam diária nos treinos e nos jogos. Portanto, todos os dias nós saímos lá maravilhados, todos os dias nós saímos lá com um sentimento de gratidão para com todos os profissionais que eles têm sido, dos 17 aos 36 anos, exemplares. O Rui, o plantel que dirige tem também nomes de grande valia. Quer destacar algum neste Estrela da Amadora e nesta época? Algum jogador em particular que o tenha marcado? Não, vamos lá ver. Claro que eu tenho uma gratidão enorme pelos meus jogadores, pelo que fizeram esta época. Porque foi um plantel que foi construído, como eu disse, muito em cima do início do campeonato, com jogadores, praticamente ninguém tinha jogado com ninguém. Tínhamos 2, 3 jogadores que tinham vindo do Sintra e de resto toda a gente chegou naquela altura. E a coesão, o espírito de grupo, a solidariedade, a união que eles têm todos uns com os outros, além da sua qualidade futebolística, tem permitido que nós alcancéssemos estes resultados. São um grupo extremamente unido, são um grupo que tem uma vontade de vencer enorme. Eu já disse isto, mas vou repetir. Saio de casa todos os dias de manhã cedo, meto-me no carro para ir para o estádio treinar com um sorriso nos lábios. É fantástico treinar com aquela gente. E o que eles têm feito até aqui tem sido absolutamente fantástico. E, portanto, há ali jovens e menos jovens. Há ali jovens e menos jovens. O Paulo Madeira, enfim, faz alguns golos. O Diogo fez muito golo. Diogo Leitão fez muito golo. E um central que parece estar ali, que é o Zé Pedro. Sim. São destaques na sua equipa. Vocês não falam em nomes, tem que ser eu a falar. Pois, é mais fácil nós respondermos às perguntas. Estarmos nós a e assim não ficam com anos da questão, não é? Exatamente. Não destaquei A, B ou C. Esses 3 jogadores, como todos os outros, têm sido muito importantes. Mas já que foi destacado um jogador do União de Leiria, o Elton, e o Zequinha, eu também tenho lá o meu cota, com o Filipe Leão, o guarda-redes, que... 37 anos. Não só pela qualidade que ainda apresenta, exatamente na sequência do que os companheiros disseram, pela vontade que ele tem de treinar, a alegria que ele tem e transmite ao grupo. Ele esteve para terminar a carreira. Ele esteve para terminar a carreira há 2 anos. O que é que o fez continuar? Olha, o que o fez continuar foi uma conversa que ele teve com o presidente do Sintra, que agora é o nosso diretor desportivo, que é o Sr. Denis Delgado. E isto até é curioso, que eu estava a tirar uns dias de férias no Algarve e o Sr. Denis Delgado perguntou-me se eu queria o Filipe Leão para guarda-redes do Sintra. Eu disse, você tem ideia do currículo, do que o Leão está habituado a ganhar, o Sintra não tem andamento para uma coisa dessas. Mister, diga-me se quer o Filipe Leão para guarda-redes ou não. Eu quero. Então pronto. E assim foi. Desligou o telefone, passado para aí 1 hora e meia, ligou-me a dizer, pronto, o Filipe Leão já assinou,
Então, mas ele tinha metido nas redes sociais que ia abandonar o futebol. Eu consigo fazer impossíveis. E convenceu-o a jogar. E o Filipe Leão, hoje em dia, sente-se até também muito grato ao Sr. Diniz Delgado pela forma, porque sente que hoje é uma pessoa muito importante no grupo, porque foi dos poucos jogadores que já as tinham envergado a camisola do Estrela. E é uma pessoa fantástica dentro do balneário pela forma como consegue liderar aquele balneário como capitão de equipa, porque é um exemplo para toda a gente. E pronto, eu destaco todos os meus jogadores, obviamente, mas acho que o Filipe Leão merece esta distinção, porque efetivamente é realmente uma pessoa que consegue unir o grupo, é um grande colaborador de toda a equipa técnica e até da estrutura diretiva. Muito bem, a experiência também que ele tem acumulada. Relativamente a Filipe Moreira, como treinador do Torriense, enfim, um goleador, o goleador mor do Campeonato de Portugal, enquanto, a partir do momento em que se passou a denominar assim, o Filipe Andrade, o jogador açoriano, como melhor marcador, Ricardinho, por tudo aquilo que representa, são dois dos destaques da sua equipa. Estou a lembrar de outros, do Leleco, do Mamadou Traoré, enfim. Eu ajudo. Para mim, valorizo sempre muito mais o coletivo. E quando eu valorizo o coletivo, é porque as individualidades vão aparecer naturalmente. E quando há qualidade individual, o coletivo também fica diferente. Mas, para fugir um bocadinho àquilo que os meus colegas falaram muito bem dos seus jogadores, eu, como o Rui há bocado dizia, quando chego ao meu processo de treino, quando eu preparo-me no dia anterior ou nos dias anteriores, eu entro em campo e tenho um enorme prazer em sentir a forma intensa, a forma amiga, solidária, o sentido coletivo que está presente no processo. E para mim os mais importantes, eu não existe e nunca vai existir, a forma como abordo as minhas questões de equipa, aqueles que não jogam têm sido demasiado importantes no crescimento da própria equipa. E há muitos jogadores que não têm jogado tanto como gostariam, e são eles os grandes culpados da qualidade que nós apresentamos muitas vezes ao equipa. Tenho o grato prazer da minha equipa, em termos gerais, ter grandes homens. E são esses grandes homens que fazem com que o balneário cada vez seja mais coeso. E essa coesão vai dando o prazer a toda a gente estar inserido neste projeto. O tal compromisso que todos nós falamos que tem que existir começa muito naqueles que, às vezes, não se estão utilizados. Por isso, permita-me, Alexandre, ressalvar mais este lado que é fundamental. Nós, os treinadores que têm as equipas, têm que ter, e a humildade do grupo que caracteriza faz com que, durante a semana, nós nos possamos realizar com enorme prazer. Agora, é lógico que há determinado tipo de jogadores, em determinados momentos, conseguem fazer a diferença, estão mais preparados nessas alturas para serem mais fortes mentalmente, conseguiram ao longo das suas carreiras criar um conjunto de condições que os permite ser melhores nos tais momentos de decisão, mas eu olho muito para o coletivo, volto a dizer, e tenho o grato prazer dos jogadores terem percebido isso. Temos uma identidade, é essa que tem que ser valorizada e o resto aparece naturalmente. Convém situar também os nossos telespectadores que em estúdio estão 3 dos 4 treinadores vencedores de série na parte sul, vamos lá, da qualificação do Campeonato de Portugal para a Liga 2 e que o Filipe Moreira, por estar a cumprir isolamento, não está aqui connosco apenas e só por esse motivo, não está aqui, não temos aqui na mesa os 4 treinadores, embora estando todos juntos nesta discussão. Olhando para... Só dizer uma coisa, se permite, rapidinho. Sim. Desculpa, só para dar continuidade a esta situação. E a prova que este campeonato é diferente, no novo formato, a competitividade disparou de forma também diferente, o equilíbrio tem sido presente, tem valorizado o jogador individualmente, tem valorizado mais o treinador naturalmente. A visibilidade que todos estamos a ter faz com que muita gente não tinha tanta voz ativa, acabou por aparecer, felizmente, porque há tanto valor
tanto em jogadores como em treinadores, que estavam um pouco escondidos, e este novo formato e o Canal 11 principalmente originou, na minha opinião, uma grande diferença que permite que tenhamos crescido todos muito, tenhamos valorizado todos a própria competição. Obrigado, Filipe. Como vencedor, Hélder, treinador da Unilaria, como vencedor de série, obviamente é candidato, obviamente, senão não estava aqui, todos vocês são candidatos. Mas olhando também para, olhando para as outras equipas que estão no lado norte, tem aqui como primeiros adversários Vitória Futebol Clube, Estrela Amadora e Torriense. Depois incluímos o Sporting Braga B, o Povidem, o Anadia, o Trofense, que vão competir na Zona Norte. Qual é o grande adversário da Unilaria? São estes três. Mas nós estamos satisfeitos por os ter, estes históricos do futebol português. Todos nós queremos jogar este jogo e, portanto, são estes três os nossos adversários, porque só passando estes três é que podemos encontrar os da Zona Norte. E, portanto, não vale a pena estar a pensar. Não vale a pena sequer. Todos ao mesmo nível. São todos ao mesmo nível. Belíssimas equipas, históricos do futebol português, grandes estádios, grandes relevados, jogos televisionados. O que mais se pode pedir? Que mais se pode pedir? Pergunto-lhe outra coisa. Sendo ou tendo sido a primeira equipa a garantir, a vencer a série, e estar agora, enfim, em termos competitivos, mais afastado Sim. Isso é limitativo, perturbador? Já sabemos que o primeiro adversário da Unilaria será o Torriense, que convive com o cenário que já aqui foi apresentado. Mas é a pergunta que lhe deixo. É óbvio que nós queríamos ter continuado no nosso processo competitivo, mas, por um lado, foi ótimo, há um mês atrás, garantirmos esta qualificação. Tentamos, de outras formas, durante a semana temos várias estratégias de competitividade para que ninguém desligue, para que ninguém tire o pé do acelerador, mas também no grupo de trabalho que eu tenho não é difícil. O Hélder foi jogador muito tempo, portanto também... Andei lá, dei uns chutes só. Era médio, não era? Era o que dava quando era o que o treinador pedia, por isso é que hoje estou deste lado, porque eu fazia o que o treinador mandava, não é? Mas o grupo de trabalho que eu tenho é extremamente profissional, conforme também o Alexandre disse e o Rui. Os mais velhos têm outra sensibilidade, outra predisposição para estas fases e, portanto, não ficamos preocupados com isso. Alexandre Santana, são 3 adversários ao mesmo nível. Quer destacar algum em particular em termos do que pode o Vitória apanhar mais à frente? Em primeiro lugar... Ao olhar para Sporting Braga B, Povidem, Anadia, Trofense, não vale a pena pensar nesses ainda? Aí não vale a pena claramente. Primeiro aqui, não podemos beber o copo de água sem enchermos primeiro. Primeiro vamos encher aqui o copo de água e depois tentar beber, se assim o conseguirmos fazer. Mas também dizer que nós próprios somos os nossos primeiros adversários. Como assim? Não baixar o rendimento diário de trabalho, não querer ser melhor amanhã do que fomos hoje e querer jogar o próximo jogo melhor do que o último jogo que jogámos. Ou seja, este é o nosso primeiro grande desafio para que os jogadores possam emancipar e possam crescer e se possam valorizar dentro de qualquer estrutura, neste caso na nossa, mas futuramente dentro de qualquer estrutura. Depois sim, como o Hélder disse, estes são os nossos primeiros adversários e é para estes adversários que temos que olhar. É aqui que vamos ter que batalhar para conseguir Já viram jogos uns dos outros? Sim. Várias vezes. Duvido que algum de nós não o tenha feito. Portanto, por uma questão de curiosidade, por uma questão de sensibilidade... Mas com o campeonato a decorrer ou agora depois de... No meu caso, é óbvio que o campeonato eu já estava qualificado e tive a oportunidade de trabalhar mais nesse sentido na análise, como é óbvio, não vou esconder isso. Não numa análise pormenorizada enquanto treinador, a olhar para o jogo para usufruir dele apenas nestes momentos e não tanto como descoberta de lacunas e de questões que nós possamos explorar e questões que nós nos possamos proteger. Mas claramente vimos jogos, eu fui vendo jogos ao longo de todo o campeonato com alguma regularidade, agora com mais atenção e certamente eles farão o mesmo, porque, e aqui eu posso dizer, os treinadores em Portugal evoluíram muito. Nós evoluímos muito, a nossa classe tem trabalhado muito para ter neste momento treinadores de alta qualidade.
E eu posso dizer que possivelmente sou o treinador mais novo dos que aqui estão do ponto de vista de anos de treinador, mas posso lhe Começou em dizer... 2006, não foi? Sim, mas posso lhe dizer que desde que sou treinador, que me lembro de ver treinadores com muita qualidade, inclusivamente quando estava a trabalhar nos Júniors, no meu primeiro ano de Júniors no Vitória, já havia treinadores com muita qualidade. Eu lembro naquela série ter um Ivo Vieira, que era treinador do Nacional, que neste momento está onde está. O Rui Jorge, que era treinador do Belém, e está onde está. É uma história. É uma história de muitos anos. É uma história de muitos treinadores anos. com muita qualidade. Alessandro, deixa-me perguntar ao Rui, porque obviamente tem aqui os principais adversários. Destaca algum em particular? Alguma equipa? Vitória, União de Leiria ou Torrense, por qualquer razão? São todos grandes adversários. Para nós, neste momento, o Vitória é o jogo mais difícil que vamos ter, porque é o próximo. É nesse que temos de estar focados, é nesse que estamos a trabalhar. Completando aqui um bocadinho o que o Alexandre disse, hoje em dia no CNS, nós, por exemplo, eu vou falar do que se passa na minha casa. Temos uma equipa técnica com 7 elementos. Entramos 8h30 da manhã no estádio e nunca saímos antes das 6 da tarde. Portanto, hoje em dia há muito mais trabalho do que ir ao estádio, dar um treino e depois cada um ir à sua vida. Nós temos a facilidade, porque o clube dá-nos essas condições de tomar um pequeno almoço. Estão preparados? Os clubes estão preparados para competir na Liga 2? Nós temos pequeno almoço no clube. Os jogadores a seguir fazem tudo o que é trabalho de ginásio, treino, prevenção de lesões, todas essas situações. A seguir, vamos todos almoçar. Claro que os jogadores a seguir vão fazer aquilo que lhes compete, que é para isso que também lhes pagam, vão descansar e recuperar. E nós, equipa técnica, vamos para o nosso gabinete trabalhar. Okay? A análise, os treinos são todos filmados, a análise do treino, do que é que correu bem, do que é que temos que melhorar, programação, naturalmente, dos microciclos e da organização dos microciclos, a análise e a observação do adversário, enfim, uma série de situações que nos levam a que, efetivamente, hoje estas coisas não acontecem por acaso. É porque eu, enfim, como já cá ando há mais anos, lembro perfeitamente que eu tinha treinadores que o treino terminava, eles tomavam o seu banho e iam-se embora para casa. Mudou o futebol. Muito. E para melhor. É uma evolução. Filipe Moreira, este é um campeonato que vai continuar. Estes são os 3 grandes adversários do Torriense. Obviamente que já aqui foram feitos elogios e acredito que o Filipe não vai distinguir nenhum ou destacar nenhum. O próximo jogo é o mais importante e, no fundo, pela carga também recente e por este afastamento e por este isolamento, ainda ganha um contorno de maior importância e necessidade de ganhar, mas o Torriense quer subir e quer ser o melhor destes quatro clubes. As palavras poderão ser cada vez mais presentes, diferentes, com grande acentuação, com grandes ideias, mas quando a bola começar no próprio campeonato, todos nós sabemos que vai contar para cada um de nós é o resultado final. Nós temos, cada um de nós, uma ideia do valor do nosso adversário. O primeiro adversário é sempre o mais complicado, é o próximo, mas a grande dor que eu tenho, permitam-me dizer isto, com bastante tristeza, é poder estar neste momento afastado um pouco da parte que os meus adversários têm, felizmente para eles. Portanto, é a pior altura para nós que isto podia ter acontecido. Não posso esconder, nem seria normal esconder. Nós, quando saímos do confinamento, tomamos banho e vamos entrar no campo para jogar com a areia. É sair do confinamento, encontramos e vamos direto para o campo. Portanto, lá não vai dar tempo para mais nada, porque a realidade que está feita é essa. O tempo que vai durar até o dia do jogo é o dia que alguns estão confinados e saem diretamente para o balneário praticamente para jogar. E não vai haver treinos, não vai ter nenhuma realidade a esse nível se não houver alteração do jogo até à altura do mesmo, e por isso partimos em desvantagem relativamente sem culpa de ninguém. Mas os homens são feitos destas situações, têm que estar preparados para viver estes momentos, seja os quais forem, não há nenhum tipo de desculpa para entrarmos em competição, o realismo tem que imperar e perante equipas desta natureza, pela qualidade que apresentam, o ritmo que também vão tendo,
e as estruturas como estão montadas, o detalhe cada vez vai estar mais presente novamente, digo eu, no subconsciente de toda a gente. O que é que eu gostava que acontecesse? Gostava que acontecesse, sinceramente, um futebol positivo para todos nós. Um futebol de qualidade. Que as equipas continuassem a ter a realidade que apresentaram na posição em que estiveram inseridos. Porque foi bom, foi diferente. Espetáculos de grande qualidade que nós tivemos. Os grandes jogadores, como há bocado se falaram, aparecem naturalmente e tem dado um enorme prazer a qualquer um de nós estar neste campeonato. E estar a poder ter o privilégio de entrar numa fase final e sentir que vamos encontrar adversários com o peso que vamos encontrar, vamos valorizar todos nós. Por isso, serão momentos mágicos que vamos viver, momentos que vamos recordar para toda a vida, e todos nós queremos ficar em primeiro, que este campeonato da zona em que estamos inseridos e a outra zona vai ter muita emoção, a parte emocional muitas vezes vai sobrepensar a parte da razão, mas com toda a sinceridade, temos que estar todos muito felizes e vai ser um privilégio fazer parte desta competição, independentemente agora com Covid ou sem Covid, nós vamos dizer para sempre com muito orgulho e queremos fazer parte deste campeonato, estaremos bem dentro do nosso grande valor. Mas como há bocado dizia o Alexandre, muito bem, o nosso principal adversário agora somos nós. Não são vós, com todo o respeito, somos nós a conseguir encontrar as soluções para apresentarmos nas melhores condições possíveis para valorizarmos a própria competição. No dia 25. Obrigado, Filipe Moreira, treinador do Torriense, em isolamento e não aqui em estúdio. Agradeço a presença do Filipe. Parabéns por ter vencido a série. Parabéns ao Hélder por ter vencido também a série como treinador da União de Leiria. Boa sorte, bons jogos, sejam grandes espetáculos. Eu prometo que vou vibrar com os vossos jogos, todos aqui no 11 e todos os telespectadores em Portugal vão vibrar com os vossos jogos. Alexandre Santana também, boa sorte, bons jogos, corra tudo bem para vocês. Só um é que vai poder festejar no fim. Rui, que seja o melhor e que o melhor volte aqui a este estúdio para celebrar a subida à Liga 2 ao futebol profissional. Foi o especial 11 aqui na fase de acesso, Zona Sul, com as 4 equipas que venceram as séries no Campeonato de Portugal mais a Sul em Portugal.